Você quer passar numa entrevista de emprego para operador de caixa? Quer se tornar um operador de caixa? Se sua resposta for sim, vem comigo até o final dessa aula de hoje que eu vou te mostrar como conseguir isso. Fala pessoal, bem-vindos ao canal de estudo, estamos de volta. Antes de dar início a esse conteúdo, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal aqui embaixo. Se inscreve nesse canal, deixa aquele like, comenta o que é que vocês acharam e não esquece de compartilhar esses vídeos aí com os colegas de vocês, combinado? Então vamos lá pessoal, essa aula pessoal é a primeira de duas, tá? Eu vou trazer a segunda parte aqui para vocês. A segunda parte eu vou mostrar para vocês como é a entrevista por dentro, detalhada. Sexta-feira vai ser a segunda aula, tá? Mas essa segunda aula vai ser fechada só para a galera entrarem no grupo do Telegram que eu vou deixar aqui embaixo e para quem acionar o sino, tá? Então vamos lá pessoal, como se tornar um operador de caixa? Antes de a gente entrar nas dicas pesadas mesmo, nos pulos de gato, vamos aqui trabalhar dois tópicos primeiro, tá? Vamos trabalhar aqui uns tópicos antes de prosseguir. É obrigatório você ver isso daqui, tá? Veja isso daqui antes de prosseguir para as dicas. Não adianta nada você ir para a dica lá no pulo do gato lá antes de ver isso daqui. Então vamos lá. Como se tornar um operador de caixa? A primeira coisa que você precisa saber é que para ser um operador de caixa você não precisa ter curso superior ou curso técnico. Então você já tira isso da cabeça. Não precisa ter curso superior e nem precisa ter curso técnico. Recomendados, o que é recomendado pessoal? Cursos profissionalizantes, curso de qualificação profissional, ok? Então é isso que você precisa, são recomendados cursos profissionalizantes para que o profissional tenha um maior desenvolvimento e mais oportunidade no mercado de trabalho. Então você precisa de um bom curso de operador de caixa e é claro que nós fornecemos o melhor curso de operador de caixa online, é 100% online. Então vai dar uma visitada aqui na descrição do nosso curso. Não paga nada para ver, não custa nada, só vai lá dar uma olhadinha, se gostar bem, se não gostar, vê outro curso aí, beleza? Então vamos lá. Você precisa ter o ensino médio completo, tá? Isso é obrigatório, você tem que ter o ensino médio completo. Se você não tem, vai lá para um supletivo aí, termina aí o seu ensino médio, não porque você tá vacilando, cara. O ramo da operação de caixa aí tá crescendo muito, em 2021 vai ser o ramo que vai bombar. Pode anotar aí no caderninho de vocês aí, que depois você vai dizer que bem que eu falei. Por quê? O ramo da operação de caixa, pessoal, cada vez mais os empreendedores, os empresários estão exigindo experiência. Por quê? No máximo é 5 dias o treinamento, 3, 5 dias, não tem muito o que fazer, pessoal. É por isso que as empresas não estão exigindo a experiência. Muitos que estão procurando o primeiro emprego estão conseguindo com operador de caixa. Você não precisa gostar da área, mas para você entrar no mercado, pessoal, é a melhor opção. Tanto como operador de caixa como auxiliar administrativo. Se você não conhece, cara, toda empresa precisa de um auxiliar administrativo. Obviamente que nós temos um curso completo, vai estar aqui na descrição. Pronto, você já sabendo disso, outra coisa que você precisa saber e ter é algumas habilidades. Você precisa ter algumas habilidades, como agilidade, ter simpatia, paciência, principalmente essa daqui, ó, que muitos perdem o emprego, muitos, porque não tem a bendita da paciência, e facilidade com contas e matemática. Vamos trazer a aula aqui sobre a matemática que o operador de caixa ele tem que estar afiado, que é simples, pessoal. São as 4 operações, regra de 3 simples, porcentagens, tá? Essas coisas aí, porcentagem simples, tá? Composta, mas é besteira, não se assuste com isso daí. Pronto, sabendo a pergunta que você precisa se fazer e que eu vou responder. Quais habilidades no operador de caixa? Você precisa saber as habilidades de um operador de caixa. Então, o trabalho do operador de caixa exige certas habilidades e qualidades. Portanto, para cumprir adequadamente seus deveres, o operador de caixa ele deve. Então, vamos lá desbloquear isso aqui tudo que você precisa ter. É obrigatório. Ser cortês, ser educado, né? Demonstrar paciência, novamente aqui, ó, paciência. Tem que ter, galera, tem que ter, porque você vai trabalhar na operação de caixa, mas você vai estar trabalhando diretamente com atendimento ao público. Você vai atender o cliente, você vai ter que ajudar a necessidade do cliente, então não tem para onde correr. Você precisa ser paciente, ter honestidade, né? Ser honesto, facilidade com contas,
Mas muita gente se assusta. Poxa, precisa ser um cara na matemática. Não, galera. Não precisa, porque você não vai trabalhar na área da matemática. Você precisa dominar no mínimo as 4 operações. Você tem que ser rápido em fazer os cálculos. Tá? Embora que você vai ter ali o seu auxílio calculadora, vai ter lá o PDV que tem a calculadora, tem um PDV que vai te mostrar o quanto de troco que você vai dar ao cliente, não importa se vai ser venda cartão, dinheiro, vai estar tudo bonitinho lá no PDV. Você precisa ter o hábito de ler. Olhe lá, veja na sua telinha lá e faça as continhas rapidinhas. Tranquilidade total, pessoal. Ok? Então tem fazer fazer seu trabalho com atenção, você tem que ter atenção. Ter a mente ágil, tem que pensar, não pode ser lesado lá, não pode ser todo lesado, tem que ter a mente ágil, agir de maneira profissional, é claro, ser organizado, outra coisa bastante importante é ser organizado, porque independente de onde você trabalha, né? Se você trabalha no supermercado, você tem que ser organizado, porque você vai estar pegando dinheiro emprestado no caixa ao lado, você vai pegar alguma coisa do caixa, vai acontecer diversas coisas no decorrer do dia a dia, né, de trabalho, que você tem que anotar tudinho, tem que ser organizado, anotar, porque na hora do fechamento você não vem a ter dor de cabeça, tá? E saber se comunicar, tanto com o cliente como com os colegas de trabalho, tem que ser comunicativo, tá? É isso, pessoal, é isso. Vocês têm que ter essas qualidades aí, esses requisitos aí para poder preencher uma vaga do ramo da operação de caixa. E na entrevista ele vai observar isso tudinho. Na entrevista não adianta esconder o jogo, né? A galera lá do RH que vai entrevistar você, ele vai fazer de tudo para poder explorar isso daí de vocês, ok? Então já se liga aí. Então olha lá, pessoal, além disso aí tudo que a gente acabou de falar, a função da operação de caixa exige a responsabilidade pela qualidade do atendimento ao cliente. Então eles prezam muito a qualidade do atendimento, esclarecendo dúvidas, você vai esclarecer dúvidas, registrando possíveis reclamações e compartilhando informações com o fiscal de caixa ou com o gerente. Depois que vocês verificaram tudo isso daqui, as qualidades e tal, você vai se fazer uma pergunta antes de prosseguir. Antes de prosseguir, você vai se fazer uma pergunta. Se a resposta for sim, você continua com o vídeo. Se não, você vai clicar no link aqui do auxiliar administrativo, que com certeza você vai se encaixar nessa área. Então você vai assistir a aula daqui que eu deixei aqui em relação ao auxiliar administrativo. Fechado? Combinado? Então vamos lá. Você vai se perguntar, a função da operação de caixa é para mim? Se sim, como eu falei, né? Continua. Se ver aqui, ó, pessoal. Pronto. Fez o currículo de vocês, entregou. Aí vem a parte da entrevista, para a gente fechar essa aula de hoje. Um candidato à vaga da operação de caixa, tá? Esse comportamento é que o entrevistador ele vai querer de você. Então o que você tem que ter em mente é que uma vez que a vaga consiste em uma certa quantidade de candidatos durante o processo de recrutamento ou mais candidatos serão identificados como mais adequado para a posição durante a seleção. O que a gente falou o que a gente falou tanto na aula passada como no começo desse vídeo, dessa aula de hoje. Ele vai avaliar se você vai ter aquelas qualidades. Se você tem aquelas qualidades, pode ficar tranquilo que ele vai saber explorar isso de vocês. Okay? Como é feito a entrevista? Logo de cara, isso vai depender muito do entrevistador. Ele que vai avaliar se vai fazer primeiro o teste ou se vai fazer primeiro a entrevista, tá? Você vai fazer entrevista. Alguns preferem primeiro fazer a entrevista e tal, vai fazer a entrevista, depois eles fazem o teste com a galera que ficou. Então isso vai depender muito do entrevistador, mas não importa a ordem, você vai aprender aqui, você vai estar pronto, independente da ordem que ele fizer aí. Geralmente inicia com testes escritos simples, contendo português, matemática e conhecimentos específicos. Galera, não se preocupe com isso. Português, vai cair, ele vai botar um texto lá e você vai fazer a interpretação do texto. Isso é bem simples, ele vai sempre colocar lá na parte do texto, vai botar um texto lá para vocês e vai botar algumas questões de acordo com o texto. Aí você vai recorrer ao texto. A resposta vai estar no texto, é bem simples, não vai ter nada pesado não de concurso, não é concurso nem nada disso não, galera. É bem simples, um textozinho, aí vai lá, parte tal do texto, o que é que se refere e tal. Coisa simples, galera, não se preocupe. Matemática vai ser simples, galera, vai ser regra de 3, simples, vai cair uma regra de 3 composta, mas vai ser coisa básica, juros simples, vai ter as 4 operações. Muitas vezes não cai nem isso, só cai as 4 operações. Então não se preocupe, é coisa simples, coisa besta.
não tem muito o que fazer. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Não se preocupe com isso não. Elementos específicos é em relação à área, tá? Vai ter algumas perguntas sobre PDV, como usar um código de barras, como você deve fazer a abertura de caixa, fechamento, isso daí, tá? Isso é específico da área. Pessoal, depois os candidatos que passarem, será feita a entrevista, tá? Os candidatos que passarem, tipo, eles fazem o teste, depois eles fazem a dinâmica em grupo. Aí a galera que passarem do teste, a dinâmica de grupo, isso aí geralmente vai no mesmo dia, às vezes para não ficar muito cansativo, bota em outro dia, mas é tudo no mesmo dia, tá? Aí os pessoal que passarem, dependendo do número de candidatos, será feito, aí que eu já falei, passou da dinâmica e tal, da equipe, aí sim vai ser feito a entrevista pessoalmente. É certo que você vai estar um pouco nervoso, mas procure responder sem rodeios, responda, fique tranquilo. Se você tem aqueles requisitos lá em cima, acabou, cara. Você não precisa ser o expert na matemática, não precisa ter nada disso. Você só precisa saber as 4 operações, tal. Ele vai fazer algumas perguntas de raciocínio lógico para ver se você não é doido, essas coisas. É tranquilo, galera. Não, tranquilo. A entrevista é isso daí que ele vai fazer, tá? Depois desse teste, ele vai fazer uma dinâmica em grupo. Vai fazer uma brincadeirinha lá para você descontrair. Então não se preocupe com dinâmica em grupo. Geralmente é brincadeira. Agora, brincadeira é, mas não é qualquer tipo de brincadeira, tá? Vai ser uma brincadeira para avaliar se você tem capacidade de trabalhar com a equipe, tá? Se você consegue trabalhar em equipe, então você vai trocar informações, você vai ter que interagir com a pessoa. Sei que é chato, não é que você não conhece, aí você tem que estar lá interagindo, mas é de boa, é de boa. Então fica aí tranquilo. Depois que passar desses dois, é que vem a entrevista. Vai fazer a entrevista com você para saber se realmente você é aquele candidato que vai preencher a vaga. Então você fica tranquilo, vai responder as perguntas e tal. Vai perguntar, como você, se for primeiro emprego, ele vai perguntar em relação ao curso, o que é que você aprendeu no curso, essas coisas. Aí você vai responder, não, eu aprendi, tive lá aula teórica, aula prática, eu aprendi, só preciso de experiência. Aí ele vai fazer algumas perguntas mais aprofundadas que nós vamos trabalhar na segunda aula. Combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Na segunda aula a gente vai trabalhar mais aprofundado. A segunda aula vai ser só entrevista por dentro. Então não perde. Vai lá no grupo do Telegram. Vou estar esperando todos vocês. Combinado? Então é isso aí. Até a próxima aula. E até o próximo vídeo.